Glória a Deus. Agora sim, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Josué. Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, antes de nós lermos o texto? Feche seus olhos por um instante, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por podermos estar nesse lugar separado, preparado, para te adorarmos, mas também para recebermos de ti. E o meu pedido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, é que o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, me use como boca do Senhor para ministrar aos meus irmãos, à tua igreja, a todas as pessoas que estiverem ouvindo, e que a sua palavra possa realmente causar o devido impacto nessas vidas, a devida transformação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, usa-me, Pai, para a glória do teu santo nome. Ajuda cada um desses que estão ouvindo agora esta palavra a aquietar o coração, a lançar sobre ti toda a preocupação, toda a ansiedade, para não serem roubados agora em nome de Jesus, e a tua palavra possa cair nos corações como uma boa terra, e venha frutificar, Pai, a 30, 60, 100 por um, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Josué capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o versículo 9. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra, que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, queridos? Queridos, eu tenho convicção, eu creio e tenho convicção, Deus tem me chamado, Deus me chamou para ensinar a palavra dele. Eu sei que estou crescendo, preciso crescer, todos nós estamos num processo de crescimento, e no que diz respeito ao ministério, né? A gente se espelha em pessoas maiores, melhores, se a gente pode dizer assim. Eu sei que nós estamos aí, estou num crescimento, mas eu tenho convicção de que Deus me chamou para ensinar. E muitas vezes eu subo aqui para transmitir uma palavra ao coração da igreja, ensinando, na expectativa de que a igreja absorva isso, mas não é só para ficar aqui, é para que desça aqui e gere mudanças na sua vida. E eu creio, e eu amo fazer isso, e tenho certeza que Deus tem me usado para ensinar, seja aqui coletivamente, seja às vezes no pessoal, ensinando, encorajando pessoas. E eu amo fazer isso e creio que é um dos ministérios que Deus me chamou. Mas eu sei também que muitas vezes Deus me chama, e às vezes eu subo aqui, não como um professor, não como aquele só para ensinar. Eu sei que muitas vezes Deus me chama aqui
como boca dele, como profeta do Senhor. E eu creio que nessa noite, queridos, Deus tem uma palavra, não como uma palavra só de ensino, eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra profética para a sua vida. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? E a palavra que Deus tem para o seu coração nessa noite, baseado nesse texto que eu li aqui com vocês, a palavra que eu quero dizer para vocês é: não desista. Estava olhando para o Tiagão ali, estava até rindo agora, porque nós ouvimos um pouquinho disso hoje no ensino do nosso Tadel. A palavra que Deus tem para você, novamente eu quero dizer para você, querido, não desiste. Não desiste. Só isso eu acho que já daria para você ir embora. Eu queria que você guarde isso no seu coração. Meu irmão, não desiste. Não desiste. Eu acredito, queridos, que todos nós passamos por momentos, né? Ou estamos passando, aonde a gente tem a vontade de desistir. Lembra de alguma coisa, Tiago? Você falou? A gente às vezes tem vontade de parar, vontade de voltar atrás, né? Nós passamos por esses momentos, ou estamos passando por esse momento. Porém, queridos, eu acredito que não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus para as nossas vidas hoje é: não desiste. Não para de acreditar. Não para de crer. Amém? Tem um texto em Hebreus 10, 39, aquele texto que diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem e são destruídos. Mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Olha o texto aí. Não, Hebreus 10, 39. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas nós somos daqueles que têm fé para a preservação da vida. Nossa, versão diferente, né? Mesmo da NVI aqui, na minha NVI ainda está diferente. Amém, queridos? E é isso que Deus tem para as nossas vidas, que a gente não venha desistir. E eu quero caminhar um pouquinho com você nesse texto, e a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o peso da responsabilidade. Eu quero falar com vocês sobre o peso da responsabilidade. Dentro das promessas de Deus, quando nós olhamos para esse texto, dentro da promessa de Deus para o povo de Israel, a gente pode observar no texto, queridos, que havia uma responsabilidade sobre os ombros de Josué. Sim ou não? Você vai ver isso no verso 1, verso 2. Deus está falando para Josué: ei, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, pois, é você, Josué. Se prepara, porque você vai ser um instrumento para levar esse povo para conduzir para entrar na terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Havia sobre os ombros de Josué um grande peso de responsabilidade. E o que eu quero dizer para vocês, queridos, da mesma forma, dentro do projeto de Deus para as nossas vidas, existe um peso de responsabilidade sobre os nossos ombros. Existe esse peso. Amém? Isso seja no ministério, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, existe um peso que está aqui. E muitas vezes, queridos, e eu sei que você não é diferente de mim, muitas vezes não é fácil levar esse peso. Imagina para Josué. Josué, o texto começa dizendo que Josué, que era auxiliar de Moisés, foi discípulo de Moisés, né? Nós conhecemos a história de Moisés, grande homem de Deus, amigo de Deus, que estava conduzindo o povo. Mas Moisés morreu e agora a bola ficou com Josué. Agora você imagina para Josué, Deus falando para ele: Josué, agora é você, agora pois você, Moisés morreu, agora é você. Você imagina o peso sobre Josué, a responsabilidade de levar todo aquele povo para herdar a terra, queridos. Era um projeto de Deus na vida daquele povo e na vida de Josué. Só que
o que eu quero trazer para as nossas vidas, que existe um projeto nas nossas vidas. Existe um projeto pessoal, particular, para cada um de nós. E existe esse peso de responsabilidade sobre os nossos ombros também. Amém, queridos? Um peso, queridos, que existe sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós gostaríamos de passar para outro. Muitas vezes a gente não gostaria que estivesse conosco, e se fosse possível, nós gostaríamos de passar para outra pessoa. A gente, gostaríamos que outra pessoa levasse aquele peso e nós fôssemos aquele que estivesse auxiliando, né? Agora, levar o peso da responsabilidade é diferente. Só que eu quero dizer algo para vocês, queridos, para te encorajar, tá? Não é para te desanimar. Esse peso é seu. Esse peso é seu e foi colocado por Deus. E não dá para ficar passando para outro. Você vai precisar levar ele. Pessoas vão te ajudar, irmãos vão te ajudar, mas o peso dessa responsabilidade é sua. Amém? O peso dessa responsabilidade é sua. Eu disse aqui que muitas vezes a gente até gostaria de passar para outras pessoas. Porque não é fácil, queridos. Às vezes nós temos certas responsabilidades que não é fácil, não é fácil. Muitas vezes é um peso que parece que está até meio esmagador. E a gente queria se aliviar dele. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu já falei aqui outras vezes. Mas um exemplo. E cai bem dentro disso aqui. Quando o pastor Aguinaldo, ele deixou a igreja, ele foi para outra cidade e me colocou à frente do trabalho. Queridos, uma coisa era eu estar junto com o pastor Aguinaldo, auxiliando ele. Outra coisa é assumir o peso da responsabilidade dessa igreja. E muitas vezes, queridos, eu gostaria de passar o peso dessa responsabilidade para alguém. Mas eu entendo, eu tenho um temor no coração, eu entendo algo que Deus confiou nas minhas mãos. E de não poder passar para outro. Amém? Estou falando isso aqui no ministério. Às vezes você, no seu ministério, na sua vida profissional, familiar, tem um peso que está sobre você. E você gostaria muito que fosse outra pessoa que levasse, mas esse peso é seu. Você entende isso, amados? E não é um peso que foi colocado pelo diabo, não. Não foi o diabo que colocou. É um peso que foi colocado por Deus, esse peso de responsabilidade. Amém? E nós somos aqueles responsáveis de levar. Eu acredito, queridos, que não existe na história da humanidade nenhuma pessoa, e você pode investigar isso, né? Nenhuma pessoa que seja vitoriosa, nenhuma pessoa que foi ou tem sido bem-sucedida na sua trajetória. Eu sempre falo de áreas aqui, né? Ministério, finanças, família, casamento, né? Sua vida profissional. Não tem nenhuma pessoa que a gente vai ver que foi bem-sucedida. Pessoas que às vezes até você olha para essas pessoas, pessoas que te inspiram, que hoje nós até na questão das redes sociais, né? Nós observamos muitas pessoas, né? Pessoas que são bem-sucedidas na profissional, ministerial, enfim, pessoas que nos inspiram de alguma forma. E se você for ver, não existe nenhuma dessas pessoas que foram bem-sucedidas ou têm sido, que foram e não carregam esse peso. Se tivesse, me fala de alguma. Pessoa bem-sucedida que não carrega esse peso, não tem. Pessoa bem-sucedida de verdade, queridos, todas elas têm sobre os seus ombros o peso da responsabilidade. Todas elas têm, queridos. Carregaram e têm carregado o peso da responsabilidade. E essa mesma responsabilidade, queridos, que acaba muitas vezes envolvendo a vida de outras pessoas. Envolve a vida de outras pessoas. Esse peso de responsabilidade, de certa forma, ele acaba nos ajudando. Por que envolve a vida de outras pessoas? Olha o que diz o texto aí, ó, no versículo 6 do capítulo 1. Deus diz assim: seja forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra. Quem é que vai conduzir esse povo? É você, Josué.
Eu coloquei uma liderança sobre os seus ombros. E a gente sabe que o líder faz diferença, não é que ele é o maior, mas o líder faz uma grande diferença. Você vai levar esse povo, você vai conduzir esse povo para herdar o que eu prometi. Como aqui, um exemplo, queridos, hoje eu estou como pastor, é um peso de responsabilidade. O que eu estou pregando aqui, vocês estão se alimentando. É claro que a Bíblia fala que você tem que examinar. Não é só ir comendo, examine o que o pastor está falando, à luz das Escrituras. Mas eu tenho uma grande responsabilidade, tenho ensinado vocês a palavra, né, tenho ministrado sobre a vida de vocês, né, e de alguma forma tenho motivado, inspirado dentro da palavra pessoas. Agora, o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho ministrado? O que é que eu tenho ensinado? Para onde eu estou conduzindo a igreja? Através do que eu tenho ensinado aqui. Há um peso de responsabilidade. Amém, queridos? Há um peso sobre as nossas vidas. E é um peso que envolve outras pessoas. Eu falei de ministério. Mais um exemplo. Vamos para o âmbito familiar. Tem um peso sobre a minha vida, no âmbito familiar, como líder da minha casa. Um exemplo, queridos. Eu falei aqui do ministério. Às vezes, vem a vontade de desistir, vem a vontade de parar, vem a vontade de retroceder, mas tem um peso sobre os meus ombros. Se eu desistir, como é que fica a vida do meu filho? Como é que fica a vida da minha esposa? Eu sou líder sobre a minha casa. É claro que cada um tem a sua responsabilidade, mas eu tenho a responsabilidade, até de acordo com a palavra, de ensinar minha casa. E não é ensinar só de palavras, é ensinar com a minha conduta. Se eu quero ser uma pessoa que vai inspirar o meu filho a ser um vencedor, a não desistir, a perseverar para que ele seja vitorioso, mais do que palavras, ele precisa ver isso na vida do pai dele. Se eu quero inspirar o meu filho a ser um homem de Deus, temente a Deus, um homem de caráter, ele precisa ver isso na vida do pai. Então, muitas vezes, queridos, em tempos difíceis, né, que às vezes a gente bate aquele desânimo, vontade de parar, de desistir, eu falo, eu não posso. Tem a minha casa, tem pessoas que eu ensinei, pessoas que eu motivei, pessoas que eu encorajei, e se muitas vezes eu desistir, quantas pessoas eu não posso também desanimar, desencorajar? Há um peso de responsabilidade sobre você, mais uma vez, em todas as áreas. E se você muitas vezes desistir, parar, retroceder, abandonar o barco, queridos, o que é que você vai estar passando para outros? O que é que você vai ensinar a outros? A começar dentro da sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, né? Então existe esse peso. E esse peso, de certa forma, ele é bom. Ele é bom. Entenda o que eu estou dizendo? Ele é bom por quê? Porque em muitos momentos difíceis, é ele que te ajuda a não desistir. Porque se você fosse sozinho, não tem responsabilidade com ninguém, não tem compromisso com ninguém, não deve nada para ninguém, não presta conta com ninguém, às vezes você desistiria. Mas porque você pensa na esposa, pensa no esposo, pensa no filho, pensa no seu irmão, pensa na igreja, pensa nos seus discípulos, pensa em pessoas que estão olhando para a sua vida, para a sua conduta, para o seu caráter. Por causa disso, você mesmo às vezes em tempos difíceis, meio capengando, está meio difícil, você não para. Por causa disso, queridos, desse peso de responsabilidade, muitas vezes, você tem feito o que é certo. Deixa eu confessar algo para vocês aqui, como pastor. Sabe, queridos, muitas vezes em situações difíceis, que às vezes dá vontade até de você acabar pecando, no sentido assim, falar besteira, tomar uma atitude errada, que você sabe que não é bem aquela atitude que Deus quer que você faça, ou às vezes falar uma coisa que você não quer, que você sabe que não é bom, mas naquele momento de ira, momento de raiva, ou seja, mas às vezes você se contém, você se domina. Primeiro, fala, por temor a Deus. Segundo, porque você sabe, tem pessoas olhando para mim. Tem pessoas olhando para a minha vida. Por exemplo, às vezes eu estou no trânsito lá. Às vezes leva uma fechada, um cara dá uma fechada, fala besteira. E às vezes vem aquele ímpeto, assim, vontade de você retrucar e falar besteira também. Querido, já aconteceu situações assim comigo, que na vontade, na sua carne, deu vontade de você fazer besteira, e eu pensar assim, opa, ei, eu sou pastor, sou um pastor,
Pensou se alguém pega o pastor aqui xingando, o pastor aqui esbravejando, o pastor tendo umas atitudes aqui, né? Ou o pastor maltratando alguém, fazendo... Entende o que eu estou dizendo? Sabe, de você ter um peso de responsabilidade e falar, não, tem pessoas que olham para a minha vida e eu preciso dar bom testemunho. Eu preciso testemunhar, preciso dar bom testemunho. Então existe esse peso sobre as nossas vidas, queridos, como existia sobre a vida de Josué. Um peso que não envolve só a nossa vida, um peso que está envolvendo outras vidas. E às vezes vidas que estão sobre a sua responsabilidade. E mais uma vez eu quero lembrar você, não existe nenhuma pessoa bem-sucedida e vitoriosa que não leve esse peso. Aliás, se você for ver pessoas que não têm tido êxito, são pessoas que não têm nenhum tipo de responsabilidade. Já viu isso? Não precisa a gente examinar muito para ver. Pessoas que não têm responsabilidades são pessoas que não são bem-sucedidas. Pessoas que fogem das suas responsabilidades são pessoas que não são bem-sucedidas. Em segundo lugar, queridos, aliás, antes de fazer o segundo ponto, eu quero dizer para você, se você quer ter bom êxito em tudo que você está fazendo, mesmo que esteja difícil, continue levando esse peso. Continue levando esse peso, queridos. Segundo lugar, eu quero falar sobre a importância de mantermos os nossos olhos no prêmio. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. A gente precisa entender algo, queridos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos isso. Entenda na sua mente, creia no seu coração, que o nosso Deus, Ele é um Deus galardoador. É claro que nós servimos a Deus, nós abrimos mão, nós renunciamos, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, disposição de sofrer por Cristo se preciso for, tem toda essa parte, mas tem a parte também que diz, nosso Deus é um Deus galardoador. Hebreus 11:6, põe para mim, é aquele texto que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele, precisam crer que ele existe, e precisa crer que Ele dá recompensa, quem confia nele, quem o busca. Então eu quero que você entenda que o nosso Deus, queridos, é importante entender que Ele é um Deus galardoador, que Ele recompensa aqueles que confiam na sua palavra. Olha no versículo 6 de Josué 1, Josué 1:6, seja forte e corajoso. Por que, Josué? Por que seja forte e corajoso? Porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra. Então tem lutas, tem tempos difíceis, tem o peso da responsabilidade, mas eu quero dizer algo para você, queridos, fica de olho no prêmio. Fica de olho no prêmio, porque isso nos ajuda a não desistir. E o nosso Deus é um Deus que Ele galardoa o seu povo, Ele dá prêmio ao seu povo. Eu vou ler outros textos que falam aqui com você. Ele é um Deus galardoador, Ele está dizendo, ó, sem fé, sem confiar nele, no que diz a palavra dele, é impossível agradar. Mas você precisa crer, não é só na existência de um Deus poderoso, mas você precisa crer na existência de um Deus que recompensa quem busca Ele, que recompensa quem confia na palavra dele. Por que é importante isso? Porque em momentos difíceis, eu creio que você já passou por isso, em momentos difíceis, queridos, que dá aquela vontade de desistir, que vem bater aquele desânimo, você olhar para o prêmio, está difícil, mas eu vou chegar lá, eu vou alcançar o prêmio, eu vou alcançar o que Deus tem para mim. Olha uns outros textos que falam sobre isso. Hebreus 11:6 eu citei, Tiago 1:7, Tiago capítulo 1, verso 7. Tiago 1:7. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Próximo, 8 também. Uma vez que tem mente dividida e é instável tudo que faz. Aqui ele está falando que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente. Portanto, peça sem duvidar. Porque quem duvida e é instável, não pense que receberá. Está falando novamente de receber algo do Senhor. Mas ao contrário disso, quem é constante, quem não duvida, quem permanece constante, ao contrário disso, quem é instável, quem duvida, tem mente dividida, não pense que vai receber, mas
Quem tem uma mente, quem é constante, quem tem uma mente firme, continua em fé, tenha certeza que você vai receber, porque o nosso Deus é um Deus que recompensa, galardoa, quem busca, quem confia, amém? Um outro texto, 1 Coríntios 9, 24, 1 Coríntios 9, 24, vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Novamente está falando sobre prêmio, queridos. Corram de tal modo, se dediquem de tal modo, que vocês alcancem o prêmio. Pode seguir, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Próximo. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas, contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Mas o que eu quero focar é o quê? Existe um prêmio. Existe um alvo que nós desejamos atingir. Especificamente nesse texto está falando sobre a coroa imperecível. Um prêmio que está falando sobre coisas eternas. Mas deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Existe prêmio, quando se fala de prêmio que nós recebemos de Deus, o principal, é claro, que nós almejamos, a coroa da vida, né? A vida eterna com o nosso Senhor. Mas existem prêmios que são para esse tempo. Então tem prêmios que nós recebemos de Deus, e nós temos que manter os olhos, o prêmio da eternidade, mas também o prêmio aqui. Com isso eu não estou querendo encorajar vocês a serem materialistas, não é isso. Mas eu quero dizer para vocês que aqui tem coisas boas, aqui tem vitórias, aqui tem prêmios que nós vamos receber de Deus se nós nos mantemos confiando, com os olhos no prêmio, confiando na palavra dEle. Existe um prêmio que nós vamos receber. E em momentos difíceis que você está passando, é importante que você mantenha esses olhos no prêmio, para que você continue com forças para lutar, até você chegar lá, até você conquistar esse alvo. Eu não sei o que Deus falou com você, eu não sei o seu pessoal com Deus, eu não sei as promessas pessoais que Deus te fez, né? E como eu disse, às vezes de coisas boas na sua vida, casamento, família, emprego, financeira, às vezes coisas que Deus colocou no seu coração, você tem visualizado e você quer chegar lá. E queridos, se foi Deus que colocou, não é só para o seu desfrute. Se foi Deus que colocou no seu coração, quando você chegar lá, o nome de Deus vai ser glorificado. Pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão ser transformadas também através dessas bênçãos que você vai viver. Amém? Nosso Deus é um Deus galardoador, queridos, e Ele tem prazer em recompensar aqueles que o buscam, e aqueles que permanecem confiando na palavra dEle. Olha um outro texto, Marcos 10, 29 e 30. Marcos 10, 29 e 30. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado, pessoas que abriram mão, queridos, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Ou quero dizer para vocês, queridos, existem prêmios que nós vamos receber de Deus no tempo presente, é claro isso. Deixará de receber no tempo presente casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e na era futura, a vida eterna. Então existe prêmio para a eternidade, mas existe prêmio para aqueles que servem e permanecem fiéis, aqui ainda, aqui nesse tempo. Amém, queridos? Existe. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você busque de Deus. Eu quero que você busque de Deus, se você já não o tem, sabe? Tem sonhos que Deus colocou no seu coração. Tem sonhos que são os nossos. E não dá para a gente entrar nisso agora. A gente precisa identificar o que é nosso e o que vem de Deus para o nosso coração. Porque muitas vezes nós vamos precisar abrir mão dos nossos sonhos, para que os sonhos de Deus venham prevalecer. E quando é sonho de Deus, queridos, quando é sonho de Deus no nosso coração, entenda que Deus quer que isso seja realizado para que você, não é, como mais uma vez, não só você é abençoado, mas muitas vidas vão ser abençoadas. Lembra da história de José, que se tornou governador do Egito?
Deus colocou um sonho no coração de José. Ele era moço, tinha 17 anos. E o sonho dizia a respeito, né, ele não sabia ao certo, mas quando ele sonhou, o sonho dizia a respeito que um dia ele se tornaria governador do Egito, a maior potência da época. E quando ele se tornou governador, o sonho se realizou, queridos. Foi um sonho que Deus colocou no coração de José. E aconteceu. Demorou sim. Se eu não me engano, acho que foram 13 anos. Que quando começou a se cumprir o sonho de José, foi com 30 anos de idade. Quando José relata lá no Gênesis 37, José tinha 17 anos quando ele teve o sonho. E depois com 30 anos se cumpriu. Demorou um tempo, mas aconteceu. E nesse tempo, queridos, José passou por muita coisa difícil. A gente às vezes hoje só passa rapidamente pela história, né? Mas José demorou 17 anos, ou 13 anos. José foi odiado pelos irmãos. José foi vendido como escravo. José foi caluniado. José foi preso. José foi esquecido na prisão. Ele passou por muitas coisas. Agora, algo que eu amo nessa história de Gênesis, que eu já ministrei algumas vezes aqui, e vou voltar a ministrar em nome de Jesus. Algo que eu amo nesse texto de Gênesis 37, até Gênesis 50. Aquelas partes onde diz assim, em tempos que José estava sofrendo. Não é que ele não estava sofrendo. E José foi para a prisão. Mas Deus estava com José. José foi caluniado pela mulher de Potifar. Mas Deus estava com José. José foi esquecido na prisão pelo homem que ele ajudou, mas Deus estava com José. Não é que em momentos difíceis da vida dele, queridos, Deus estava com José. E José permaneceu firme. José honrou a Deus em todo o tempo. José, eu já disse aqui, José, ele poderia, queridos, em momentos difíceis da vida dele, falar, quer saber? Tudo está dando errado, estou aqui num país estrangeiro, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, eu vou aproveitar. A hora que a mulher tentou ele poderia se deitar com a mulher, né? Mas não, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, o texto diz que ele falou assim, como é que eu poderia cometer algo tão perverso assim e pecar contra Deus? Um homem que estava sofrendo tantas coisas, queridos, ele ainda tinha no coração dele honrar a Deus, mas ele tinha um sonho. E ele permaneceu firme. E não é que José frutificou só quando ele chegou lá, não. José frutificou em cada etapa da sua vida. Em todo o tempo, mesmo em tempos difíceis, José frutificou. José estava na casa de Potifar. A Bíblia diz que por causa de José, Deus prosperou toda a casa do egípcio. José foi na prisão. Por causa de José, José foi colocado à frente do governo de toda a prisão ali. Deus prosperou aquele lugar, Deus moveu naquele lugar por causa de José. Quando José foi como governador do Egito, Deus, queridos, salvou milhares e milhares de vidas, incluindo a sua família, porque José foi um homem de Deus usado com sabedoria, né, para dar a direção do que fazer, para que milhares e milhares de pessoas não morressem de fome. Porque era um sonho que foi Deus que colocou. E quando se cumpriu, não foi só José que foi beneficiado, milhares de pessoas foram, a sua família foi beneficiada e foi salva. Deus tem um sonho no seu coração, queridos, não desiste, não desiste. Eu sei que tem um peso sobre os seus ombros, não é fácil, mas não larga, não desiste, e esse peso às vezes, queridos, é para te fazer crescer, é para te fazer amadurecer, e não é de outra pessoa. Eu sei que muitas vezes nesse peso, a vontade nossa é passar para alguém que a gente olha e fala, mas esse é mais capaz, esse é mais capaz, esse é mais preparado. E a gente olha para outras pessoas e é verdade. Às vezes tem pessoas que quando a gente olha, tem pessoas mais capacitadas e mais preparadas que a gente, é verdade ou não é? Que nem eu já falei aqui, eu me olho como pastor. Queridos, eu sei que eu olho para homens aí fora, pastores, tem pastores muito mais preparados e capacitados que eu para estar aqui, mas Deus colocou algo sobre os meus ombros, e eu entendo isso. Eu sei que eu preciso crescer, avançar, mas eu entendo esse peso, e eu sei que eu estou num processo junto com vocês, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, mas a palavra é, não desiste, não desiste, e mantenha algo para te ajudar a não desistir, porque não é só falar não desiste, né? A primeira coisa é, entenda esse peso da responsabilidade. A segunda coisa é, mantenha os seus olhos no prêmio.
Isso não é mal, não é você querer fazer barganha com Deus, não é isso. Mas mantenha os seus olhos em algo que te motiva a levantar todos os dias. Que te motiva a continuar lutando, perseverando. Né? Às vezes Deus colocou, é que eu fico tomando muito cuidado aqui para que vocês não entendam que eu estou uma pregação aqui para que as pessoas fiquem focadas nas coisas desse mundo. Né? E só adquirir coisas aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que aqui tem sim bênçãos de Deus para nós. E às vezes tem algo no seu coração. Um sonho de uma casa própria, um sonho de algo melhor, um sonho de uma condição melhor, né? No seu ministério, na sua família, tem sonhos. E às vezes Deus colocou esse sonho para a glória dele. Amém, amados? Em terceiro e último lugar, que eu quero falar com vocês dentro desse texto. Aliás, antes do terceiro lugar, eu quero só mais um texto. Projeta para mim, Vitor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios 4, do verso 16 ao verso 18. Por isso não desanimamos. Esse texto nós conhecemos bem, né? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente está difícil, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de retroceder. Interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Próximo. Pois os nossos sofrimentos, porque a Bíblia não fala que nós não vamos sofrer. Se é filho de Deus, vai sofrer. Se é fiel a Deus, mas vai sofrer. Tem andado em fidelidade, mas vai sofrer. No mundo tereis aflições, principalmente porque nós estamos num mundo onde os valores são contrários à palavra do nosso Deus. Mas o que Paulo diz aqui, os sofrimentos que nós passamos, eles são leves e momentâneos, comparado com o prêmio que nos aguarda. Então por isso que eu falo, mantenha os seus olhos no prêmio, porque muitas vezes a gente está se sentindo sem forças, com vontade ali realmente de parar, porque às vezes a gente tira os olhos do prêmio. A gente fica muito focado em outras coisas e tira os olhos do prêmio. Agora quando a gente mantém os olhos no prêmio, e mais uma vez, tanto presente quanto futuro. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Próximo. Assim, fixem os seus olhos, meus irmãos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixe os seus olhos, fixe os seus pensamentos, fixe o seu coração naquilo que realmente vale a pena. Fixe o seu coração no prêmio, né? Está difícil, mas eu estou visualizando, pelos olhos da fé, eu já estou visualizando a minha vitória, no meu casamento, na minha família, na minha vida profissional, no meu ministério, na vida do meu filho, eu estou visualizando. Hoje tudo está mostrando que não, está tão difícil, quando eu abro os meus olhos dá até desespero, mas quando eu fecho os meus olhos e eu abro os olhos da fé, aí alegra o meu coração, porque com os olhos da fé eu consigo enxergar. Com os naturais não, mas com os olhos da fé eu já consigo enxergar a minha vitória. Eu consigo enxergar o meu prêmio, e vai valer a pena toda essa luta, toda essa dor, toda essa lágrima, toda essa perseverança, toda essa persistência, vai valer a pena, não vai ser algo jogado fora, não vai ser tempo jogado fora, vai valer a pena. Por isso eu digo para você, não desiste. Não desiste, como eu disse para vocês, queridos, hoje não é uma palavra de ensino, hoje é uma palavra profética para a sua vida, e a palavra é, meu irmão, não desiste. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a dor que você está passando, eu não sei o peso que você está levando, mas eu quero te encorajar nessa noite a sair daqui. Não desiste, porque vai valer a pena, e vai chegar o tempo da sua recompensa, porque o nosso Deus é um Deus de recompensa, é um Deus galardoador. Amém, queridos? Em último lugar, que eu quero falar com vocês, algo que é para alegrar o nosso coração. Existe uma garantia de que vai dar certo. Vocês prestaram atenção? Existe uma garantia de que vai dar certo, Tiago. Existe, essa garantia existe? Existe, pastor, existe. Deixa eu ler com vocês aqui, essa garantia, versículo 5 e versículo 9, vamos no verso 5 primeiro, Josué capítulo 1,
Deus dizendo para Josué: ninguém vai conseguir resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Eu nunca vou te deixar, e eu nunca vou te abandonar. Olha aí a garantia de que vai dar certo, sabe qual é, queridos? É que a presença de Deus está conosco. É Deus dizendo para Josué, Moisés, ele morreu, mas o que deu certo na vida de Moisés não é porque ele era o cara, é porque a presença de Deus era com ele. E assim como Deus foi e tem sido na vida de muitos homens e mulheres de Deus, que tem sido referência, tem nos inspirado, assim também eu sou na sua vida, filho. Nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. A garantia de que vai dar certo é: eu estou com você. A minha presença está com você. Eu não vou te deixar por onde quer que você andar. E se a presença de Deus está conosco, queridos, vai dar certo. Não tem possibilidade de derrota, não tem possibilidade de nós sermos derrotados. Deus está falando para encorajar Josué, provavelmente, porque inúmeras vezes nesse texto você vê Deus falando para Josué: somente seja forte, seja corajoso, não desanime. Por que será que Deus está falando isso para Josué? Eu creio que Deus, com certeza, Deus conhecia o coração de Josué, o peso da responsabilidade sobre os ombros dele, mas Deus fala: filho, não tema, fica com medo não, assim como eu fui com Moisés, que você viu lá, que Moisés foi bem sucedido, eu também sou com você, Josué. Essa é a garantia de que você vai chegar, essa é a garantia de que vai dar certo, a presença de Deus nas nossas vidas. Olha no versículo 9 também, queridos: não fui eu que lhe ordenei, Josué? Seja forte, seja corajoso, não fica apavorado com essa situação não, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Então existe uma garantia sobre as nossas vidas, que vai dar certo, queridos. Quando a gente observa esse texto de Josué, do 1 ao 9, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, a gente vê que essa garantia existe, que nós vamos ser bem-sucedidos. Talvez, queridos, talvez, quando eu falo a garantia que vai dar certo, talvez não aconteça exatamente como você planejou. Talvez não aconteça exatamente como você espera, mas eu quero dizer algo para você. Se não acontecer exatamente como você planejou, você espera, eu quero dizer algo para você: vai acontecer melhor do que você planejou. Vai acontecer melhor do que você espera. Porque às vezes nós fazemos alguns planos e não entendemos os planos de Deus. Mas o que eu digo para você que está de acordo com a Bíblia é isso: se não acontecer conforme eu pensava, almejava, planejei, vai acontecer algo que é melhor. Porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus, a vontade de Deus é boa, não é ruim, é perfeita e é agradável para as nossas vidas. Amém, queridos? Essa é a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o seu Pai, queridos, tem coisas boas para você, tem coisas boas para as nossas vidas. Amém? Essa garantia é a presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus, queridos, que como diz esse texto, a presença que nos capacita para vencer os inimigos, nos capacita para vencer os gigantes. Ele diz aqui, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você, Josué. Ninguém vai conseguir resistir a você. Está falando sobre os inimigos. Então, com a presença de Deus nas nossas vidas, queridos, não significa que não vão surgir adversidades, gigantes não vão se levantar, inimigos não vão se levantar, mas diz o texto que nenhum desses inimigos vai prevalecer, nenhum desses inimigos vai conseguir resistir a você, porque minha presença é com você. Amém? A minha presença é contigo. A presença de Deus nos capacita para vencer os inimigos, né? E também nos dá certeza de que, assim, queridos, aí o texto diz: assim como eu fui com Moisés. É como se, acredito que Deus dizendo para Moisés, dizendo para Josué: você acompanhou Josué, você viu tudo que eu fiz na vida de Moisés e através da vida dele. Tanto é que Moisés é citado até hoje. Mas aí Deus está dizendo: você viu isso aí? Você viu esse homem? Um homem com quem eu falava face a face? Ei, Josué, como eu fui na vida dele, eu também vou ser com você. Não é para algumas pessoas que nasceram com estrela na testa,
mas é para todos aqueles que confiam. É para todos aqueles que realmente confiam na palavra de Deus. Esses vão viver também o sobrenatural, o extraordinário, para todos, queridos. Amém, amados? É isso que Deus fala para as nossas vidas. Assim como os nossos irmãos na fé, que confiaram em Deus, e eles foram bem-sucedidos nas suas vidas, assim também nós vamos ser. Às vezes nós olhamos, eu não sei se em tempo difícil só eu, às vezes nós olhamos mais uma vez para pessoas que nos espelhamos, nos inspiramos, pessoas bem-sucedidas, e às vezes tem certas vezes que parece que a gente olha como se para a gente nunca vai chegar. Parece que não é para mim. Acontece para todo mundo, mas para mim, ei, eu quero dizer para você, o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, é o mesmo Espírito que está sobre nós. O mesmo Espírito de vitória sobre esse seu irmão que tem sido bem-sucedido, é o mesmo Espírito que está sobre você. O mesmo Espírito que faz essa pessoa ser alegre, ter paz e ser bem-sucedida, é o mesmo Espírito que está sobre você. Então qual é a diferença, pastor? É a resposta que nós damos. É a resposta que nós damos a Deus. Ou nós vamos duvidar, ou nós vamos crer. Mas esse mesmo Espírito está sobre nós. O mesmo Espírito que capacitou essas pessoas, é o mesmo Espírito que está sobre você. Não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então Deus pode fazer através da sua vida, quer fazer através da sua vida. Aliás, Deus não criou nenhum dos seus filhos para dar errado. Deus não criou ninguém para dar errado, mas nós fomos criados para a glória de Deus. Nascemos para dar certo, nascemos para vencer, nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para ir, essa é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém, amados? E para fechar eu quero dizer, eu disse que nós temos uma garantia de dar certo, que é a presença de Deus. Mas essa garantia, queridos, ela precisa ser mantida. Sim ou não? A garantia precisa ser mantida. Apesar de termos essa garantia, ela precisa ser mantida. O Tiagão está aqui, o Tiagão mexe ali com consertos de eletrodomésticos. Precisar aqui, conserto de eletrodoméstico, Home Fix, Rua Amélia Boudet, que número? 161. Pronto, fiz a propaganda da noite. Queridos, se você está com um eletrodoméstico, para que a garantia às vezes seja mantida, né? Se comprar novo, ou às vezes vai até consertar, você precisa, se comprar um aparelho novo, você precisa usar conforme o manual, né? Conforme a instrução. Porque às vezes se você pegar lá, você não sabe direito como ligar, você liga de qualquer jeito, usa de qualquer jeito, às vezes a garantia não vai cobrir porque você usou de maneira errada. Você quer manter a garantia de que vai dar certo? A gente precisa conhecer o manual, queridos. E andar conforme o manual. Ah, eu tenho espírito, então a garantia vai dar certo. Sim, mas para manter essa garantia de que Deus vai estar com você por onde quer que você andar e vai dar certo, você precisa conhecer o manual. Você precisa entender do manual para que você esteja andando conforme o manual, e essa é a certeza de você prosperar e de ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Olha o que diz o manual aqui, ó. Josué capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nele, dia e noite. Conheça o seu manual, medite nele dia e noite, para que você cumpra, porque só conhecendo o manual e meditando nele, você vai conseguir cumprir fielmente tudo que nele está escrito. E é tremendo que o texto termina dizendo assim: só então, os seus caminhos vão prosperar, e você vai ser bem-sucedido. Não tem pirlim-pim-pim, não tem oração mágica, não tem homem poderoso, mulher poderosa. Queridos, está aqui. Quer ser bem-sucedido? Conheça o manual. Sabe o que acontece? Que muitas vezes a gente não está sendo bem-sucedido, às vezes em diversas áreas da nossa vida. Às vezes a gente depende de vir num culto, num estudo, ouve uma palavra, às vezes até a ciência se fortalece, mas durante a semana, queridos, a gente não conhece o manual. A gente não conhece, a gente não sabe o que Deus tem para a gente, o que Deus quer da gente, as promessas de Deus, não sabe qual é a herança. Nós estamos aprendendo isso aqui no Tadel. Você não sabe qual é a herança que já é sua. Se você não sabe, você não se apropria. E aí muitas vezes vive uma vida em algumas áreas medíocre porque você não conhece.
Oséias diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não tem o melhor para você, não é porque Deus abençoa uns e você Ele não quer abençoar, é porque muitas vezes nós não conhecemos o manual, nós não nos aprofundamos, não sabemos, porque aqui no manual a gente sabe como fazer, como não fazer, o que não fazer, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, e se eu começo a proceder de acordo com o manual, a palavra aqui diz, só então os seus caminhos vão prosperar, e você vai ser bem sucedido. Pastor, eu tenho buscado andar conforme o manual, tenho realmente entendido que o meu Deus galardoou, mas ainda não aconteceu. Continua. Aí esta é a palavra para você, não desista, porque como diz lá em Gálatas, tenha certeza que o que você está semeando, você vai colher no tempo certo, se você não desanimar, se você não parar. Amém? Fica de pé, querido. Glória a Deus. Agora eu vou pedir, nós vamos encerrar a transmissão, pedir para o Tiagão encerrar, vou só despedir o pessoal de casa. Quero louvar a Deus por cada um de vocês, queridos, que também nos acompanharam via online, onde quer que você esteja, ouvindo agora ou posteriormente essa mensagem. E eu quero dizer para você que está em casa, não desiste. O plano de Deus para a sua vida é algo maravilhoso, só persevera. As pessoas vitoriosas que têm inspirado a sua vida são pessoas que não desistiram, não pararam. Amém? Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus.